Então, nosso primeiro assunto do dia, a CPI da Covid decidiu convocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ex-titulares da pasta, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. No total, 310 requerimentos foram aprovados nesta quinta-feira, na sessão que definiu o cronograma dos trabalhos. Os senadores também decidiram chamar o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Pelo calendário, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich devem comparecer na próxima terça-feira, a partir das 10 da manhã. No dia seguinte, será a vez do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Já a oitiva com Marcelo Queiroga e Antônio Barra Torres está prevista para quinta-feira. A CPI vai requerer ao Ministério da Saúde os processos administrativos sobre a aquisição de vacinas e insumos contra o coronavírus. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, avalia que os trabalhos devem indicar soluções para o combate ao vírus. CPI, quando trata de desvio de recurso, de corrupção, na hora que ela começa a investigação, estanca. As pessoas que estão envolvidas saem de cena, não querem conversar uma com a outra. O vírus, ele está se lixando para o início da CPI. Ele vai continuar atingindo as pessoas, entendeu? Essa é a diferença entre essa CPI e as outras que vocês acompanharam. Omar Aziz espera que informações repassadas à CPI ajudem os parlamentares nas oitivas. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, órgãos federais, estaduais e municipais têm de enviar documentos em 5 dias. Acompanhe. Pelo Código de Processo Penal, como que rege inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito no Código de Processo Penal, há o prazo de 5 dias para as autoridades aqui citadas prestarem as informações. Então, na próxima terça-feira, mais tardar na quarta, nós teremos já boa parte dessas informações e os primeiros depoimentos na CPI. Randolfo Rodrigues acrescenta que secretarias estaduais, além da Polícia Federal, vão passar informações à CPI. Durante a sessão desta quinta, o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, solicitou que a comissão fosse 100% presencial. Não se pode admitir que a Casa Legislativa instale uma CPI sem que esse colegiado tenha condições para o seu funcionamento em verdadeira fraude ao texto constitucional. Ora, todas essas providências são comprometidas, se não inviabilizadas, se a CPI não funcionar de forma presencial. Efetivamente, a oitiva e eventual acariação de testemunhas e de indiciados não se limitam à atividade de ouvi-los da forma que acharem mais conveniente. O pedido de Marcos Rogério não foi aceito pela presidência da comissão. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, se irritou com a tentativa de governistas de tentar adiar os trabalhos e usou o termo tropa de choque. Eu já conheci, e estou aqui há muitos anos no Congresso, muitas tropas de choque. Mas essa é a primeira que recorre ao Supremo Tribunal Federal, numa questão já decidida, e é a primeira que recebe, por meio eletrônico, requerimentos feitos do governo para registrar aqui. Ou seja, nós não vamos chegar a lugar nenhum, isso nunca deu certo em lugar nenhum. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, manteve nesta quinta-feira o senador Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid. O magistrado rejeitou uma ação de 3 senadores que tentavam impedir que o parlamentar integrasse a comissão. Vamos começar a nossa rodada de hoje com você, José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Como foi essa sessão dessa quinta da CPI, hein? O que você conta pra gente? Como eu esperava, viu? Bastante tensa. Muito boa noite, Adriana. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, a reunião foi convocada, é a primeira reunião de trabalho, né? Para aprovar o cronograma, ou seja, como deve agir a comissão e também os primeiros convocados. E aí, o foco foi no Ministério da Saúde. A ideia é investigá-la, desde o primeiro ministro da Saúde, Henrique Mandetta, até o atual Marcelo Queiroga, para saber exatamente como é o comando, a ordem, o comando do governo e o centro de decisões, para ver quem manda na definição ali das políticas públicas de saúde no comando da pandemia. E houve, inclusive, uma tentativa de convocar o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, mas isso não foi aprovado no plenário. O clima continua muito tenso, sabe, Adriana? Havia ali uma conversa para abaixar o tom e tal, mas não houve ali a conclusão. O senador Jorginho Melo diz o seguinte,
que ele vai continuar denunciando erros da CPI, a postura do relator, o senador Renan Calheiros, e do outro lado, o vice-presidente e autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, diz, e ele está certo, CPI não é lugar de acordão nem para o entendimento, ou seja, a tensão continua. E esse clima tenso acaba prejudicando tudo, porque fica muito emocional. Veja como está falando o relator aí. O relator não pode entrar em debate direto com integrantes da CPI, porque o relator seria uma espécie de juiz para ver, para investigar e fazer o relatório final. Aí a gente vê que o senador Renan Calheiros está visivelmente irritado, está atingido exatamente por essa verdade jogada na cara da CPI. Ele não pode investigar o próprio filho. Da mesma forma, o senador Jader Barbalho, que é suplente e que deve investigar o próprio filho, que já está sendo investigado por compra irregular de equipamentos para atendimento à Covid, com dinheiro da Covid aí. Então, esta é a situação da CPI. Fica cada vez mais claro que se trata de um movimento político para tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro. E é por isso que o governo reage, se defende, né? O governo fez primeiro aquelas defesas de 23 pontos que andam acusando o presidente e também orientou mesmo integrantes da CPI como se portar no plenário. O que ficou claro ali é o seguinte, andaram até publicando que havia entendimento que nada. A história é mesmo ir para a disputa e que a verdade vença, né? Ok, de Brasília para o Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. O objetivo da sessão de hoje, então, Fiuza, boa noite para você, era definir algum cronograma já dos trabalhos da comissão, Fiuza. Boa noite, Adriana Rede, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Não, o objetivo da CPI é fazer politicagem, é montar um picadeiro de política. Então, Adriana, eu vou ser muito franco aqui, nessas horas eu me sinto um ex-jornalista, né? Eu sei que está lá instalado, eu sei que é um fato, mas eu não vou ficar aqui comentando a pantomima de Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues para tentar desestabilizar o governo no meio de uma crise em que o país precisa trabalhar, o país precisa mobilizar suas melhores energias para se salvar de uma crise, de um flagelo sem precedentes, né? Então está lá 310 requerimentos aprovados. 310 requerimentos, quer dizer, os parlamentares que estão lá, foram eleitos representando o povo, estão lá com aqueles salários, com aquelas benesses. Cadê as reformas? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a aprovação da prisão após condenação em segunda instância? Cadê as diversas matérias que o país precisa, já precisava e precisa mais ainda para se reconstruir? A gente vai ficar olhando esse circo? A gente vai ficar dando plateia para essa pantomima? Eu realmente, o comentário, evidentemente, que eu posso fazer é sobre... eu não reconheço credenciais, né, a essa CPI. Ela é uma manobra vagabunda de politicagem. Ela quer ser o centro das atenções. Eu não acho que ela deve ser o centro das atenções. Então, é isso. Eu me sinto um ex-jornalista nessa hora. E não é para aí que o Brasil tem que olhar. Evidentemente que o Lewandowski não vai retirar o Renan Calheiros da relatoria, porque eles são adoradores do mesmo Deus salafrário. Não é isso? O Luiz Inácio da Silva não é o amigo do Renan, o parceiro, sócio, aliado, como se queira chamar, e do Lewandowski. Então, é isso, é esse o nível, né, de importância, e eu acho que é uma CPI que nasce desmoralizada. Acho que essa crítica que eu faço, inclusive, foi feita pelos presidentes das duas casas já, tanto o senador Rodrigo Pacheco quanto o deputado Arthur Lira. Fizeram, não fizeram em afronta aos seus pares, mas fizeram esse juízo, né? Não é o momento desse picadeiro de péssima oposição. Eu acho que é isso, está lá instalada, eles vão trazer... Agora, o
presidente da Anvisa, o ministro da Saúde, os homens que estão na linha de frente, que precisam, eles não querem celeridade na Anvisa, não, aí ele vai parar para ficar tomando flechada de Renan Calheiros e de Randolph Rodrigues. Pô, tenha paciência, né? Eu acho que tem limite, assim, o escárnio, né, contra o país. Ministro da Saúde, eles vão lá. Né? Quer dizer, eu acho que a CPI vai ter relevância se ela entrar no eixo, que eu acho pouquíssimo provável, realmente de investigação, mas existem as instâncias investigadoras, existe a Polícia Federal, existe o Ministério Público. O Covidão foi já desmascarado, né, já flagrado, em boa medida, e até punido por essas instituições. Essa CPI é uma legião, essa CPI é um absurdo, né? E eu acho que o país não deve dar a audiência de picadeiro que ela pretende. E o Augusto destaca para a gente o que da reunião, da sessão essa de hoje da CPI da Covid. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, minha querida Adriana. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite, compadre Zé. Hoje a Ana não está conosco, então mando um beijo à distância. A última CPI produtiva que houve no Brasil foi a CPI dos Correios, que foi tão produtiva que acabou conhecida como CPI do Mensalão. Muito mais porque havia pessoas dispostas a falar, começando pelo Roberto Jefferson, do que pelo trabalho dos integrantes da CPI, porque eles não sabem investigar. Eles não têm know-how para isso. Quem investiga é detetive, é policial, eles não sabem investigar. E nem querem investigar, eles querem atingir um determinado objetivo, provar que os mortos pela pandemia no Brasil foram vítimas de um genocida. Como essa tese não cola, eles vão ficar ali patinando, né, no que o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, chamaria de o perigoso terreno da galhofa. Eles não vão conseguir nada e daqui a pouco, se o brasileiro continuar sabendo distinguir o que é importante e o que não é, daqui a pouco o país vai acompanhar com muito mais atenção os trabalhos, a tramitação da reforma tributária. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, prometeu que na semana que vem o relatório da comissão que examina o assunto já está pronto, prometeu que será aprovada neste ano e teve uma boa ideia. Dividir a votação por blocos de assuntos, começando de propostas, né? Começando pelas proposições que figuram nos 3 textos sobre o assunto. Então pronto, aprova isso aí e vamos em frente. Aí vai ficar muito claro o que é importante e o que não é. Essa CPI vai cair no ridículo porque ela tem como relator alguém que não poderia ocupar o cargo, pelos motivos que o Zé Maria resumiu, e porque é bandido. Bandido, como é que bandido vai apurar agora o que fizeram os outros? É difícil mesmo no Brasil. A atitude do Lewandowski não me surpreende, por quê? Porque eu já disse aqui que certas demonstrações de covardia exigem mais bravura, mais coragem que atos de bravura em combate, de guerra, daqueles que merecem condecoração. Porque é preciso muita coragem para confirmar, para fazer o que faz e dizer o que diz o Lewandowski. Ele agora confirmou o Renan. O que é que se poderia esperar de alguém, acho que a gente nem discutiu com vagar, né, e mais profundidade o que ele disse, mas ele declarou naquela sessão que considerou, oficializou, né, essa ideia torpe de que o Sérgio Moro, o processo contra o Lula deve ser anulado porque o Sérgio Moro foi parcial.
Ele disse a certa altura, num debate com Luiz Roberto Barroso, que as provas, chamando de provas aquela transcrição de debate, de conversas entre integrantes da Lava Jato, que eles foram vítimas de uma quadrilha de hackers, houve um crime. E no Brasil, desde que existe o primeiro tribunal, prova ilícita não vale. Ele disse que vale porque elas foram amplamente divulgadas e não contestadas. Ele acabou de validar, por exemplo, a confissão obtida sob tortura. Então você tortura um cara, o sujeito revela, né, quem foi o cúmplice dele num assassinato. O sujeito está foragido, o cúmplice, né, não vai falar nada, não vai ser devidamente contestada essa informação, portanto vai valer a prova obtida sob tortura. Que tal? É a penúltima do Lewandowski, porque ele sempre se supera. Agora, um juiz que valida essa torpeza só pode liberar o Renan para fazer qualquer coisa e não merece o respeito do Brasil que presta.